Olá, a você, aluna da Escola de Crescimento Online, aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular Cidade Nova. Tudo bem? Paz seja contigo, Deus te abençoe. A você também que porventura recebeu o link desta aula, espero que seja um momento de crescimento, de edificação e de aprendizagem, da Palavra de Deus. Hoje nós queremos compartilhar aqui na Escola de Crescimento, dando sequência à aula anterior, onde nós estudamos o livro de Romanos, capítulo 1 e 2. Hoje vamos dar sequência, então, capítulos 3 e 4, ok? Como eu havia dito, o livro de Romanos é um livro muito impactante. Ele traz uma mensagem muito forte, né? Ele foi tão impactante que grandes homens, grandes personalidades foram transformadas ao ler esse livro, né? Eu até dei meu testemunho também que eu propriamente, a minha vida cristã foi também muito edificada e tem sido através dos princípios e das revelações que constam no livro de Romanos, né? Então nós vamos dar sequência aqui, seja bem-vindo a esta aula, Deus te abençoe. Mas antes de começar essa aula, eu gostaria de recitar aqui, né, algumas linhas que são fortes, que são potentes para que você possa realmente alcançar através da palavra de Deus uma transformação, né, um estilo de vida dentro da vontade dele, ok? Quero compartilhar então com você o seguinte: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. A Ele toda honra e glória. Amém? Vamos dar sequência então. Hoje então vamos trabalhar capítulos 3 e 4, né? E Deus vai revelar a nós de maneira muito especial seus mistérios que estão contidos nessa carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, né? Ali já existia uma igreja implantada e o apóstolo Paulo, conforme falamos na aula passada, ele desejava muito visitar aquela igreja, né? E ele foi usado por Deus para escrever 16 epístolas às igrejas de Cristo, com o objetivo de edificar, transformar, renovar, trazer a direção que Deus dava a ele, né? E aqui então, no capítulo 3, nós vamos dar sequência, porque tem algo novo aqui para a gente aprender hoje. Vamos lá então? Ok. Capítulo 3, nós temos o seguinte. O apóstolo Paulo vai tratar aqui, no capítulo 3 e 4, sobre dois pontos fundamentais, dando sequência ao que a gente veio falando lá atrás. E no capítulo 3 vai falar de maneira muito forte sobre a justiça de Deus, né? A gente tinha comentado que os judeus, eles tinham uma onda de crença na salvação apenas através de obras, né? E nós vimos um pouquinho que a salvação também depende da justificação pela fé. E aqui nós vamos, de maneira muito especial, trabalhar exatamente isso. Então nós vamos ler alguns versículos, como o nosso tempo aqui, você já sabe que é bem resumido, nós vamos aqui trazer alguns conceitos, né? De modo que a gente possa ter uma visão global acerca do capítulo, né? De cada versículo, do conteúdo, da chave de cada capítulo. E você tem essa oportunidade de estudar melhor em casa, aprofundar mais, para que a sua vida também seja impactada, assim como a minha tem sido, a de muitas pessoas, né, que têm debruçado a estudar esse livro, tem sido. Amém? Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 3, o apóstolo Paulo diz exatamente assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muitos, sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados, ou aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, né? Eu estou trabalhando aqui na Bíblia, na versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, né? Ele traz essa linguagem. Então, vamos abrir um pouquinho essa discussão aqui. Os judeus, porventura, teriam alguma vantagem em relação a outros povos? Fica essa pergunta aqui. E o apóstolo Paulo vem aqui trazer essa reflexão à igreja de Roma, né? E veio também trazer essa reflexão de maneira ampla, porque nós vimos que ele foi o apóstolo, né? O instrumento de Deus enviado a pregar aos gentios,
Os gentios eram todos aqueles que não eram da linhagem dos judeus, né? E que, de maneira, dentro do plano de Deus, também seriam alcançados. E Deus levantou Paulo justamente para levar esse evangelho a esses que não são da linhagem de judaica, né? E realmente, de certa forma, os judeus poderiam pensar, nós temos vantagens porque nós somos judeus, né? E a reflexão que eu quero trazer aqui é exatamente isso. Porventura existe alguma vantagem entre os judeus e os outros povos? E o apóstolo Paulo vai responder aqui algumas questões que até parece que ele mesmo faz as perguntas para si próprio. Até mesmo confrontando o apóstolo Paulo, o antigo apóstolo Paulo, que na verdade era Saulo, né, o perseguidor da igreja. E hoje Paulo, convertido, parece que ele faz perguntas até para si mesmo, né, confrontando o seu estado antes de receber a Cristo e depois. E na sequência, na incumbência de levar esse evangelho aos gentios que não são originais da linhagem dos judeus, né, mas que Deus quer alcançar todos, né? Inclusive, na aula anterior, nós falamos que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não receberam, e com isso, ele deu a todos nós, que também somos dessa linhagem, que não somos originais, mas que cremos no Evangelho a partir de Cristo, ele deu a nós o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, aqui, essa reflexão é muito importante. O apóstolo Paulo pergunta no versículo 1, né? Porventura eles têm alguma vantagem? E no versículo 2, o apóstolo Paulo vai falar uma coisa interessante. De certa forma, ele até afirma que sim. Só que essa vantagem que ele fala aqui é uma vantagem no sentido de privilégio por serem uma nação eleita, escolhida por Deus, né? Mas nós vamos ver mais à frente, ele volta nessa questão até colocando uma certa dúvida. Será que tem privilégio mesmo? E ao final nós vamos culminar no entendimento de que todos os povos estão de uma maneira equiparada diante de Deus, ok? Então, o livro de Romanos capítulo 3 é muito importante por isso. A gente vai ver ali que a vontade de Deus, o plano de Deus é para alcançar a todos, a gregos, né, a judeus, sim, e a todas as nações, ok? Então, no versículo 2, ele fala exatamente isso. Eles têm aspecto de privilégio, sim. Mas, na sequência, nós vamos ver que não é essa questão de eles serem exclusivos, né? Porque Deus, o plano de Deus, ele é amplo para alcançar a humanidade, ok? Então, vamos ler aqui, no versículos adiante, 3, ele diz assim, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Mesmo os judeus, sendo nação eleita, muitos não creram. Tanto é que em João 1,12, afirma isso, né? Porque muitos deles não creram, Deus permitiu aos gentios crerem, né? E aos que creram, eles tiveram o privilégio de se tornarem filhos de Deus, né? Então, aqui no versículo 3, ele fala justamente isso, né? A incredulidade do homem não anula a fidelidade de Deus. Ou seja, Deus é fiel, sendo o homem obediente ou não, né? Sendo o homem crente ou não, recebendo ou não, acreditando ou não, Deus continua fiel. No versículo 4, o apóstolo Paulo mesmo responde, né? Será que a infidelidade do homem compromete a fidelidade de Deus? E no versículo 4 ele diz que de maneira nenhuma, de modo nenhum, seja Deus verdadeiro e mentiroso seja todo homem. Então, na verdade, a infidelidade do homem não anula a fidelidade de Deus, né? E no versículo 5, ele reforça um pouquinho, dizendo que, mas se a nossa injustiça traz à luz a justiça de Deus, que diremos nós? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Então o apóstolo Paulo fala aqui que exatamente a ira de Deus, também nós comentamos um pouquinho, né? A desobediência do homem atrai a ira de Deus. E nós falamos um pouquinho sobre o dia do Senhor, que será um dia terrível. Quem o suportará, né? Reforçando aquilo lá atrás de que Deus ele veste algumas capas. Isso é uma grande realidade ao longo de toda a Bíblia, né? Deus tem a capa do amor? Tem.
tem a capa da misericórdia? Tem sim. Mas fique atento, você que está me ouvindo, por quê? Ele também tem a capa da justiça. E aqui, em algum momento, ele veste essa capa da justiça para trazer juízo, para julgar. Amém? Então, cabe a nós, humanos, né, crer na misericórdia de Deus sim, no amor de Deus sim, né? Mas também nós temos que atentar, porque Deus ele é justo. Em algum momento vai trazer juízo também sobre todos nós. E você e eu, nós devemos estar preparados, ok? Para receber esse juízo, esse julgamento de Deus. E sermos aprovados ao final, ok? Vamos lá então. Uma coisa muito interessante aqui, que ao longo da epístola Paulo vai falando, no capítulo 3, é sobre essa relação judeus-gregos, né? Tem privilégio, não tem. E ele também confronta até ele mesmo, quando não tinha recebido a Cristo, e agora que ele tem a Cristo, né? Ele não imputava sobre ele a justiça dele próprio, mas ele acreditava na justiça de Deus. Tanto é que a conversão de Paulo foi algo fantástico, algo que trouxe assim, a realização de Deus na vida dos gentios, que é alcançá-los, né? Então isso é muito interessante. E no versículo 8, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que vejam bens? A condenação destes é justa? Ou seja, quem pratica o mal, ele vai ver o bem? Olha que coisa interessante que nós precisamos refletir. A pessoa que pratica o mal, ela deve receber o bem? Ou vice-versa? Então, quando nós falamos da justiça de Deus, a capa da justiça, né? Deus coloca a capa da justiça. Será que, como Deus avalia? O que você tem feito, as suas ações, têm sido boas e louváveis diante de Deus? As minhas ações têm sido boas e louváveis? Então, o objetivo desta aula aqui não é apenas trazer um conhecimento histórico, teológico, ok? Mas trazer também uma oportunidade de uma transformação na sua vida. E levar você, e ao mesmo tempo que você é levado à reflexão, nós também que estamos falando, porque o Espírito Santo fala com quem ensina e com quem aprende, com quem está transmitindo a mensagem e com quem está ouvindo a mensagem. Então, ao longo desse capítulo 3 aqui, nós temos que refletir muito nisso, né? Nós não temos tempo aqui de aprofundar muito teologicamente no conteúdo, mas o que nós queremos sempre deixar nas aulas aqui é a parte prática da coisa. Você entender que você precisa realmente estar dentro do plano de Deus, vir para dentro do plano de Deus, ok? Então, o apóstolo Paulo fala isso com os judeus, né? Alertando a eles que eles têm um certo privilégio pelo fato de ser uma nação eleita, mas à frente nós vamos ver isso, que esse privilégio é entre aspas, porque Deus ele tem uma visão ampla acerca da salvação sobre a humanidade. A visão e o plano de Deus é alcançar todos os povos, não somente os judeus, né? Mas os gentios, né? A outros povos, a todos que não estão da linhagem, que não são da linhagem dos judeus, ok? Então vamos lá, seguindo então aqui, dando sequência, nós vamos aqui partir para o versículo 9 ao 20 desse capítulo. Vamos citar alguns versículos apenas, ok? E aqui nós vamos ver uma coisa muito interessante. No versículo 9 a 20 do capítulo 3, nós vamos ver a régua de Deus. Nós vamos ouvir aqui exatamente sobre isso, né? A régua de Deus. Como funciona a régua de Deus? Ok? Vamos lá então, versículo 9. Todos os homens estão na condição de pecador. Olha que coisa. Então, de início, existe uma declaração, e ela é pertinente, de que todos os homens, né, estão na condição de pecador. Então, nenhum nem outro pode se gabar, né, e se colocar em posição de privilégio no sentido de que a salvação é exclusiva. Pelo contrário, a salvação ela é universal, né? Ela é geral, ela é global. Deus está pensando em alcançar todos. Está um pouquinho repetitivo isso, porque realmente você precisa entender isso.
que Deus quer alcançar todos. E nós precisamos também da condição de Deus nos alcançar, né? Então você que está ouvindo agora, você precisa da condição de Deus te alcançar, né? Reveja a sua vida, seu estilo de vida, em quem você tem que colocar sua fé, né? Se você tem buscado a Deus, recebido os princípios de Deus através de Cristo, ok? E se você tem aceitado, entendido o sacrifício da cruz que Jesus fez em favor de nós. Então, no versículo 9, o apóstolo Paulo fala exatamente que o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois há tempos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então aqui o apóstolo Paulo vai pregar aos gentios, né? E os judeus é a nação, é um povo eleito, sim, a nação escolhida, mas os gentios também estão na mesma situação, os judeus estão na mesma situação, né? Então, de certa forma, o Paulo quebra aqui no versículo 9 aquela ideia do que ele falou no versículo 2, né? Vocês têm algum privilégio? Certamente até tem. Mas aqui no versículo 9 ele já quebra um pouquinho isso, dizendo que tanto os judeus quanto os gregos, ou tanto os ímpios, né? Tanto os gentios, estão na mesma régua de avaliação divina. Todos pecaram. Então, isso aqui traz uma reflexão muito interessante, porque nós não podemos nos gloriar em nada. E muitos têm se gloriado através de obras que fazem, né? E nós vamos ver aqui à frente também, ao longo da carta, que essa questão é quebrada também. Porque a obra é importante, sim. Mas nós vamos ver que a fé, né? Ela é o mais importante. A fé é o que move o coração de Deus, ok? Vamos lá, então, dar sequência aqui no versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Avalie aí esses pontos, que coisa interessante. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Olha que coisa. Então, certamente, Paulo também estava falando isso para ele, o novo Paulo, né? Enquanto ele era Saulo, ele tinha esse sentimento, né? Ele era um varão zeloso pela lei e imaginava que, guardando a lei à risca, ele já estava justificado, né? E depois que teve um confronto e um encontro com Jesus, ele realmente teve os seus conceitos alterados, mudados. E aqui, no versículo que nós acabamos de ler, o 13, ele fala isso, 12, né? Que todos fizeram mal, praticaram mal, né? E realmente, ainda que ele foi eleito e tudo, mas ele não se sentia justificado por toda a obra que ele fez lá atrás, né? Em versículo 13, a garganta deles é sepulcro aberto, como a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Olha que coisa interessante. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Olha que coisa interessante. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, os homens, de modo geral, né, tem aqui um confronto incrível. Deus revelando através de Paulo aqui que todos pecaram e que ninguém tem privilégio e que o homem em si próprio, ele é mau, né? Não tem, as suas atitudes não o justificam, suas obras não o justificam. Então, realmente, às vezes é chamada aqui a refletir e entender que todos estamos numa condição de clamar a misericórdia de Deus. Não é isso? Reconhecer que não somos autossuficientes e que em nós mesmos não podemos realizar a vontade de Deus. Ok? Então, é muito interessante isso aqui, né? No 18 ele fala que não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, o temor a Deus não está diante dos olhos dos ímpios, né? As pessoas que estão afastadas de Deus, elas não têm o temor a Deus. O temor a Deus é algo tão fantástico que nós precisamos desenvolver ele. O temer a Deus é exatamente o respeito a Deus.
você reconhecer a grandeza de Deus, né? Que ele é grandioso, misericordioso, ele é Senhor, e que você, eu, nós, enquanto pessoas, né, somos totalmente dependentes dessa misericórdia dele. Ok? Então, nada de prepotência e arrogância, nada de soberba, porque nós, homens, em nós mesmos, nada podemos. Então, isso aqui é muito interessante, esse confronto que o apóstolo Paulo traz aqui. Ok? Vamos avançar então. Logo à frente, nós vamos entrar agora um pouquinho então na justificação pela fé. Porque já vimos que a justificação pelas obras não existe. Ela não traz realmente o mover de Deus na nossa vida e ela não atrai, né, a redenção de Cristo. Né? E vamos ver aqui então no versículo 21, onde o apóstolo Paulo continua falando um pouquinho mais profundamente, agora no ponto de vista da fé. Ele diz o seguinte: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei dos profetas. Versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha aqui que coisa fantástica, né? É a régua de Deus aqui que nós falamos há pouco. Deus baliza o homem de maneira horizontal. Ele não vê privilégio em ninguém. Todos nós estamos na mesma condição de pecadores. E precisamos buscar, né, essa justificação em Cristo. E essa justificação é alcançada em Cristo através da fé. Logo à frente vamos falar de Abraão, né? E a gente vai entender um pouco melhor isso. Mas a fé, a gente ouve falar todo dia da fé, não é isso? Você depende de um conceito de fé aí, ok? Mas é importante que você visualize isso de maneira profunda, ok? Vamos lá então, dar sequência aqui. Aqui agora, vamos concluir no versículo 28 uma coisa muito interessante. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. Então a lei não justifica ninguém, né? Inclusive a lei, ela nos faz entender que conhecer o pecado, né? Não existe transgressão se não houver a lei. A lei que nos vai falar vai acabar nos levando ao entendimento da transgressão. Porque, por exemplo, tem um semáforo de trânsito, tem lá o vermelho, não ultrapasse. Se não tivesse o semáforo, se ele não soubesse que o vermelho fosse não ultrapasse, pare, né? A gente não saberia que teria que parar. Então, automaticamente, a gente não conheceria essa transgressão. Se passar o sinal vermelho, nós estamos transgredindo? Sim. Então, pela lei de que não podemos ultrapassar o sinal vermelho, a gente entende, né, que realmente, se ultrapassarmos, a gente está pecando, nós estamos transgredindo aquela lei. Então, o conhecimento do pecado veio através da lei. E aqui está dizendo exatamente isso, que é muito importante. O homem é justificado pela fé independente das obras da lei. Ok? Então, no capítulo 3 aqui, exatamente isso que o apóstolo Paulo está trazendo de maneira muito clara. A justificação através da fé. Então, nós precisamos colocar em prática a fé. Ok? E tem muitos conceitos de fé, não vamos abrir isso aqui agora, mas você precisa buscar entender esse conceito, né? E a fé ela que vai mover o coração de Deus a nossa justificação, ok? E para a gente dar sequência aqui, no capítulo 4, eu quero dar umas pinceladas em alguns pontos, porque realmente o capítulo 13 traz mais profundamente os pontos da justificação e confronto em relação à questão das obras, né? E no 4, o apóstolo Paulo vai fazer algumas correlações muito interessantes. Versículo 1 a 3, ele faz uma correlação entre a obra, a justificação pela fé e a graça. A graça é um favor imerecido, né? É algo que você recebe sem merecer, você não fez um esforço por aquilo, né? Hoje nós sabemos que a graça, no tempo que nós estamos vivendo, é a salvação pela misericórdia de Cristo, e nós temos que fazer o quê? Aceitar o sacrifício do Calvário. E a partir daí nós andarmos no presente de Deus, né? A fé, a salvação, ela é de graça, sim, mas ela custa alguma coisa, ela custa um esforço da nossa parte. Nós temos que mover em direção à vontade de Deus, né? Nos mover a obedecer a palavra de Deus, nos mover a receber a Cristo. Então você que está ouvindo agora,
entenda isso. Você tem que fazer alguma coisa e a Cristo, né? A sua parte é essa. Ir até Cristo para receber essa salvação, a remissão, a transformação da sua vida. Então, saia, né, do anonimato, né? Você tem que fazer alguma coisa. A salvação é pela graça, mas ela não é totalmente de graça. Alguma coisa nós temos que fazer. Nós temos que nos esforçar. Porque a própria palavra de Deus diz que o reino de Deus, desde muitos tempos, ele é tomado por força e violência. Ou seja, você muitas vezes tem que ter força, violento com você mesmo, no sentido de rejeitar as propostas que o mundo coloca à sua frente, né? Então aqui o apóstolo Paulo, do capítulo 4, versículo 1 a 13, ele fala exatamente sobre essa correlação, obras versus justiça de Deus versus salvação pela graça, né? E ele fala sobre Abraão, que foi poderoso e abundante em obras, né? Só que, mesmo Abraão sendo poderoso em obras, ele não foi justificado pelas obras. Ele foi justificado pela fé. No versículo 3, diz exatamente isso. Olha que interessante. Pois que, diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Abraão creu em Deus, né? Aqui não está falando que Abraão teve a justiça de Deus porque ele fez obras. Ele fez muitas obras, sim, mas ele alcançou, inclusive, o título de pai de muitas nações, né? Pela fé. E o ato de Abraão até hoje é lembrado, né? É um homem segundo o coração de Deus, que fazia muitas obras, mas que tinha uma fé fantástica, né? Uma fé que impactava a vida dos outros, né? Um líder que realmente foi levantado para conduzir o povo também a Deus, o que não é uma tarefa fácil, não é isso? Então aqui, exatamente isso. As obras são importantes, mas é a fé que chama a atenção de Deus. Versículo 4 e 5 do capítulo 4, exatamente isso está dizendo. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se você trabalha, você é digno de receber o salário. No versículo 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então nós não fizemos nada, Cristo fez o sacrifício a nosso favor. Ele fez esse trabalho, nós não fizemos esse trabalho. Mas pela fé nós temos que acreditar no sacrifício dele e receber a Cristo como Senhor, né? E realmente essa recepção a Cristo que nos faz receber a justificação em Deus ou de Deus através da nossa fé, ok? Nós temos que fazer a nossa parte nesse sentido, né? Olha que interessante, versículo 24 e 25, para a gente concluir, diz exatamente o seguinte: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, nos últimos versículos do capítulo 4, 24 e 25, ele está dizendo exatamente que nós temos essa necessidade, né? E precisamos crer na justiça através do sacrifício de Cristo. Então, quando nós cremos, esse sacrifício se manifesta a nós de maneira poderosa, resgatando as nossas vidas, né? E causando um impacto de mudança em nossas vidas e nos concedendo a salvação, mediante a nossa fé em nós acreditar no sacrifício do Calvário. Ok? Então, o livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala exatamente isso, que ninguém tem privilégios, todos estão na mesma situação, na régua de Deus, né? Tanto os judeus quanto os gentios, como qualquer um de nós, que nós precisamos de praticar a fé para alcançar a justificação, né? As obras precisamos continuar fazendo, mas o Tiago vem dizer lá na frente, em sua carta, que a fé sem obras é morta. Então, obra e fé tem que andar junto. Mas a fé é o que pulsa as obras. Se você tem fé, você vai fazer boas obras. Você vai receber a Cristo, vai mudar a sua vida e vai realmente fazer a vontade do Pai. Ok? E eu quero terminar aqui repetindo o que eu falei lá no começo, que porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Então, resumindo, o fim da lei, né, é Cristo. Ok? Para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê, né, essa justiça vai se manifestar a você, né,
para que o propósito de Deus seja cumprido, ok? Então, hoje é isso que nós queremos trazer aqui, que você possa desfrutar desse conteúdo e realmente buscar um entendimento maior através da palavra de Deus, ok? Quero agradecer a sua presença aqui. Deus abençoe você, muita paz, sucessos, tá? E que a graça de Deus alcance você e toda a sua casa, sua família, seus negócios, seu trabalho. Você seja uma pessoa vitoriosa, né? Principalmente através da fé em Cristo, porque a fé nos leva adiante, ok? Sucesso, Deus abençoe, um abraço, até a próxima.